Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas monstrinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus fantasminhas. Estamos no mês do Halloween e nada mais justo do que trazer um tema condizente com a data. Por isso, o artigo selecionado foi Genes dos mortos-vivos, ou genes zumbis, hibernação e morte apresentam diferentes perfis genéticos. Bom, o artigo foi publicado pela doutora Hanani Musa e colaboradores na Fabs Letters em 27 de fevereiro de 2019 e 19, e o fator de impacto da revista é de 4,124. Agora, antes de tudo, uma breve reflexão. O que é a morte? Esse questionamento tem uma série de respostas, dependendo de quem a ouve, mas, biologicamente falando, a morte é a cessação permanente de todas as funções fisiológicas e indicadas pela paralisação irreversível das funções vitais do corpo, como o batimento cardíaco, a atividade elétrica cerebral, a ventilação pulmonar, entre outros. E apesar disso, pasmem, existem subconjuntos de genes que são regulados positivamente após a morte. Em vez de comparação, foram feitos estudos com cadáveres recém-falecidos e com transcriptoma pós-mortem, que é após a morte, em alguns organismos modelo, como o zebrafish e os músculos, né, o rato de laboratório. E esse subconjunto de genes são justamente os genes zumbis, destacando-se os da categoria funcional, envolvida na facilitação de respostas ao estresse, da imunidade à inflamação, a apoptose, o transporte e desenvolvimento, o câncer e alguns mecanismos epigenéticos. A exemplo de genes existem o HIFA1B, que é relacionado à hipóxia, o ACER3, da apoptose, e o CHD3, perdão, relacionado à remodelação da cromatina. É, e apesar de fascinante, essa é uma área que não possui muitas pesquisas, e com isso existem determinadas teorias que tentam explicar a existência desses genes zumbis. As principais sugerem que a regulação positiva observada pode ser devido a uma combinação da falta de inibição de genes tipicamente reprimidos, como genes de desenvolvimento, devido ao decaimento de repressores e ao desvendamento de nucleossomos, com o fato de que a morte do organismo não resulta no desligamento instantâneo e global de todas as células do corpo. Agora, o que a hibernação tem a ver com essa história? Bom, a hibernação é a supressão extrema, mas não a cessação completa, das funções vitais do corpo. Então, nesse caso, ocorre uma diminuição drástica, por exemplo, das taxas metabólicas e dos batimentos cardíacos. Aí cada mamífero terá suas particularidades com relação ao processo, mas no geral é por aí mesmo, né? E lembrando, só mamíferos hibernam. Outro ponto importante é que a hibernação é reversível, enquanto a morte ainda não é reversível, o que provavelmente torna o experimento mais fácil com relação a convicções pessoais e morais, e com comitês de ética também, já que tem toda a questão de liberação e tudo mais. E vale ressaltar que os genes zumbis, eles também estão provando ser uma ferramenta forense muito útil para determinar o tempo de morte e o intervalo pós-morte, e é um mecanismo que já vem sendo utilizado e explorado, mas isso aí é um assunto para outra apresentação. Assim, o estudo levanta a hipótese de que, como a hibernação é o fenômeno natural mais próximo da morte, que ocorre entre os mamíferos vivos, esses dois processos podem depender de circuitos de expressão genética semelhantes, expressão gênica no caso, né? E para testar essa hipótese, foram medidos e analisados os níveis de expressão de 45 genes zumbis, representativos no fígado, de esquilos terrestres de 13 linhas, eutérmicos, que são o controle, e torpes, com relação à hibernação. É, e em seguida foi realizada uma meta-análise de transcriptomas existentes nesses esquilos, tanto eutérmicos quanto hibernantes, para determinar a expressão desses 45 genes em 6 tecidos adicionais, que é o coração, o músculo, o hipotálamo, o córtex cerebral, o tecido adiposo marrom e a medula óssea. Agora, com relação aos materiais e métodos, na figura 1 é representado o resumo visual das tendências de expressão do gene zumbi após a morte do organismo e durante a hibernação. É, aqui tem o resumo visual, né, dessa expressão após a morte do organismo e durante o torpor. E uma nota pessoal do apresentador, que dar spoiler dos resultados na metodologia não é legal, porque eles fazem bastante. Agora, voltando à programação normal. Inicialmente, os 13 esquilos da espécie Ictidomes, tridecemilinatus, eles foram capturados nas florestas em uma região do Canadá, e só registrando que todos os trâmites com relação à ética, conselho e registro estavam em dia no grupo de pesquisa. E, resumidamente falando, os esquilos eutérmicos, que eles chamam aqui de eutérmicos, que são controle,
são os animais que foram amostrados durante os períodos de excitação entre as sessões, quando a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio e a temperatura corporal retornaram às taxas normais após os animais despertarem naturalmente após uma semana de torpor profundo e ininterrupto. E os esquilos torpes, eles denotam os animais que foram analisados em torpor profundo, com temperatura corporal igual ou menor a 5 graus Celsius. E com relação à parte molecular, foram feitos isolamentos e quantificação de RNA. Os detalhes podem ser melhor abordados na discussão presencial, para o vídeo não ficar com 18 minutos novamente. E, por fim, foi feita uma meta-análise para comparar as condições de torpor e de excitação utilizando as transcrições de RNA mensageiro de zumbis nos tecidos mencionados anteriormente. Agora, com relação aos resultados e à discussão. Bom, só relembrando, o objetivo do trabalho era determinar se os genes zumbis, que são normalmente expressos após a morte do organismo, têm um papel importante na experiência de quase morte da hibernação. Dito isso, o perfil de expressão de transcrição do fígado dos esquilos em hibernação identificou dois genes significativamente regulados positivamente, que foram o Diablo e o MMP9, e quatro genes significativamente regulados negativamente, que foi o JUN, o LAC-S4, o MET-TL2-1A e o RBL1, entre os 45 genes analisados. Aqui, na figura 2, nós temos o mapa de calor multitecido, mostrando os níveis de expressão médios relativos de 45 transcritos de RNA mensageiro dos genes zumbis representativos em tecidos de esquilos terrestres tórpidos em relação à abundância de transcritos em controle. Com relação àquela regulação positiva, tem aqui no fígado, que é liver, no asterisco, o Diablo, que foi regulado positivamente, e o MMP9, enquanto o JUN, o LAC, o RBL1 e o MET, com asterisco aqui em branco, foram regulados negativamente. Bom, dos genes que foram regulados significativamente, positivamente também, imitando o perfil de expressão de um camundongo morto, lembrando aquela questão do organismo modelo, o Diablo e o MMP9 mostraram aumentos expressivos, mostrando que a regulação positiva dessas transcrições pode ser interessante durante a hibernação, já que o esquilo está investindo recursos em sua produção no momento em que o gasto global desses recursos é suprimido. E dentro do fígado, o Diablo provavelmente está servindo como regulador de apoptose, enquanto o MMP9 está envolvido mais na quebra da matriz extracelular. Agora, seguindo a caracterização da expressão diferencial dos genes zumbis, foi feito o exame dos transcriptomas existentes naqueles outros 6 tecidos, relembrando, aqui em ordem, o coração, o músculo, o hipotálamo, o córtex cerebral, o tecido adiposo marrom, e a medula óssea. E os resultados nesses tecidos mostraram que apenas alguns dos 45 genes zumbi expressaram alterações da expressão durante o torpor. No caso, o único gene zumbi significativamente regulado positivamente identificado foi o JUN, aqui, olha, no hipotálamo, que codifica o ativador da transcrição, enquanto os outros poucos foram regulados negativamente. Agora, com relação à discussão, eles meio que mesclam a discussão com os resultados, aí ocorreu aqui uma separação do apresentador para facilitar o entendimento. A conclusão geral foi que a hibernação não requer o conjunto de genes regulados positivamente após a morte de um organismo, e cada um dos tecidos investigados exibiu um padrão único de expressão para os 45 genes de zumbis representativos analisados, que provavelmente auxiliam esses tecidos em seus requisitos específicos para a sobrevivência durante a hibernação. E vale mencionar que os genes específicos da hibernação são controlados por vários mecanismos, incluindo as modificações pós-transcricionais das histonas, a expressão diferencial do fator de transcrição e a atividade de ligação do DNA, por exemplo. Existem outros, mas esses são os principais. E, por fim, os autores mencionam que os genes zumbis que exibem expressão gênica aprimorada após a morte em não hibernadores representam o estágio avançado de estresse, que as células hibernadoras não alcançam ou se adaptaram para contornar. Portanto, uma resposta do gene zumbi não é necessária em hibernadores durante o torpor. E o questionamento que fica é: se os animais forem levados aos seus limites mais extremos, eles expressariam um perfil de expressão gênica mais parecido com o zumbi? Para pensar um pouco sobre, a dica de filme complementar à apresentação é o Mártires, de 2008, disponível no Amazon Prime Video. Bom, é aqui que eu me despeço. Obrigado pela atenção. Se inscreve aí no canal Disciplina de Manu, curte, comenta e arrasta para cima para não perder nada. Beijos e até a próxima.